Não, não abriu ainda. Fica vermelho. Tá. Tá, Zezé? Aí passo para a Zezé para nos fazer a nossa prece de abertura, tá bom? Muito obrigada. Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus, nosso Divino Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe amada, boa noite e muito obrigada por mais este encontro entre irmãos. E somos todos aqui desejosos de aprender, de crescer espiritualmente, nos elevarmos através de uma conversa sana, de uma prece e de estudos edificantes. Então, neste momento, muito, muito feliz e ao mesmo tempo muito emocionada, eu peço a vós que nos abençoe a todos e que permita o desenrolar deste trabalho em paz, harmonia, muito respeito e muito amor. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Quem está aqui no Brasil, boa noite. Para quem está fora do Brasil e para quem está nos ouvindo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu vou me reapresentar de novo, porque entrou pessoas novas, só para a gente ter uma ideia do nosso projeto. Eu me chamo Fabiano, então eu moro no Brasil. Vocês vão ver ali a dona Luzia, e junto com o esposo dela, que é o seu Homero, eles estão ali com o nome de Luzia Dornelles. Eles vão fazer as gravações para nós, para a gente, depois, se quiser olhar ou compartilhar com alguém. Depois a gente vai armazenar em algum lugar, a gente envia daí, tá? O linkzinho para vocês, quem tiver interesse. Aqueles que não quiserem sair na gravação, fiquem à vontade, pode tirar a imagem do vídeo, não tem problema nenhum, fica à vontade. E aí a Ivone também, ela é coordenadora do grupo de estudos também aqui da Sociedade Espírita Chico Xavier, aqui em Porto Alegre, junto comigo. Eu sou facilitador de grupo de estudos há muitos anos, desde os meus 19 anos, eu estou com 53 anos, então já vem bastante tempo. A minha formação é em filosofia, psicologia, pedagogia. Eu trago para vocês um pouco, a ideia era compartilhar com vocês que estão fora do Brasil, um pouco do conhecimento de como a gente aqui no ESD, principalmente em Porto Alegre, como é que a gente coordena, como é que a gente estuda, a forma como nós estudamos, e é bem o compartilhar, não é ensinar, é compartilhar conhecimento. Compartilhar um pouco da nossa experiência, tá bom? Então, na primeira aula, a gente colocou o início, Deus, Espírito e Matéria. Na segunda aula de hoje, nós vamos falar de Jesus. Vocês desculpem que tem uns cachorros aqui do meu vizinho, deve estar entrando um monte de som, daqui a pouco eles passam. Nós vamos falar, então, nós vamos justificar por que Jesus é o escolhido e quem é Jesus na visão espírita. Bom, a nossa bibliografia ela é baseada sempre, tá, pessoal? Por bons autores, claro, na nossa concepção. E aí a gente diz como bom autor Chico Xavier, tudo que vem da lavra de Chico, tudo aquilo que vem da lavra do Divaldo Franco, e claro, temos outros autores também, daí a gente vai citando no decorrer. A ideia é passar para vocês sempre as referências antes para ir dando uma olhada. Eu peço desculpas que dessa vez eu não consegui passar para vocês as referências sobre Jesus para ler antes, tá bom? Mas sempre no decorrer dos outros estudos eu passo lá os roteiros das obras, capítulos, itens que a gente orienta que sejam lidos antes, para a gente ir dando uma olhada, tá? Eu vou então mostrar os slides, lembrando sempre, não é palestra, é um estudo contínuo, onde nós fizemos trocas, e aí a gente vai convidando alguns para ler, e sempre que quiserem falar, levantem a mão, ou só saem falando assim.
Uma outra questão, a gente pede que logo após a gente falar, não temos mais nada para dizer, a gente desliga o microfone, porque às vezes vem um sonzinho de fora, assim, tá? Seria isso, então. Eu vou botar aqui o nosso slide, e se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma questão, estou aberto aqui. Deixa eu transmitir aqui. Bom, pessoal, nós vamos estudar hoje a visão de Jesus na perspectiva de Miramês, de Emmanuel, de Amélia Rodrigues, tá bom? 3 autores referenciais assim para nós. Emmanuel, no caso, tem a relação com o Chico, Miramês, então, com João Nunes Maia, o médium, e Amélia Rodrigues, relação, então, com Divaldo Franco. Então, vamos lá. Aí eu coloco aqui nosso primeiro slide, então, a imagem do nosso mestre. Bom, eu trago aqui para vocês uma primeira informação do Emmanuel, que está no livro A Caminho da Luz, tá bom? Onde ele vai falar da Gênese planetária e sobre o título A Comunidade dos Espíritos Puros. Alguém gostaria de ler para nós? Tem que abrir o microfone se alguém for ler. Tu pode começar, Zezé. Sempre que forem falar, abra o microfone e pode falar, tá bom? A Gênese planetária, a comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os prodromos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Bom, antes de eu te passar a palavra, Zezé, tu viu que são bastante informações, né? Então, o Emmanuel vai dizer que existe, né, uma comunidade de espíritos que coordenam a direção dos fenômenos, de todos os fenômenos do nosso sistema, não é nem só da Terra, tá bom? É do nosso sistema solar. Essa comunidade de espíritos puros e eleitos, e aí nós vamos entender o que é a expressão eleito, né? Não é um favoritismo, a gente vai perceber o que é o eleito, tá? Por Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas, ou seja, eles são diretores da vida e das coletividades do planeta. E coletividade, ele se refere a todos os níveis de vida, desde as plantas, os animais, os seres humanos. Esses espíritos, da qual Jesus faz parte, eles estão numa condição angélica, tá bom? Eles já estão na condição de perfeitos. E ele é um desses membros divinos, ao qual nos foi dado saber, até então Emmanuel vai dizer.
Ele vai afirmar também que ele só esteve na nossa terra 2 vezes. Uma, quando ele vai trazer as balizas do percurso aqui, da organização, da formação do planeta, daí ele é um momento em que ele recebe, então, das mãos do Criador, uma nova escola, mas ele não esteve encarnado nesta primeira vez, tá? Ele esteve em espírito, e ela se verificou quando a Terra estava se desprendendo da nebulosa solar, porque a Terra sai, então, do Sol, a fim de se lançar no espaço-tempo, ou seja, né? E ali, então, ele iria fazer as balizas do nosso sistema do cosmo mais orgânico, assim. E trazer, então, os pródomos, ou seja, fazer o processo de evolução da espécie aqui no nosso planeta Terra. E a segunda, aí sim, ele veio como o Cristo, ele encarna na Palestina e vai trazer, então, o evangelho para nós, tá bom? Então, essas 2 vidas. Mas por que Jesus não esteve mais vezes entre nós? Porque espíritos na condição de Jesus já têm o seu perispírito, nós estudamos na aula passada o que é perispírito, altamente trabalhado, já está muito acima das nossas condições humanas, para que o espírito desça terra, ele precisa tomar da terra os elementos que irão formar o seu perispírito. Esses elementos vai formar essa couraça onde ele vai reencarnar. Então, o espírito, como nós, todos nós devemos fazer isso. Só que o espírito, e todo espírito, diz André Luiz no livro Nosso Lar, tanto o Nosso Lar quanto o livro Obreiros da Vida Eterna, o espírito ele precisa condensar, né? Ele vai se condensando e ele chama isso, André Luiz, de miniaturização. É quando ele se diminui as suas capacidades para se desenvolver no corpo físico, tá? E aí muitas delas são esquecidas, por isso o esquecimento. Isso conosco. Agora imaginem um espírito na condição do Cristo, que tem uma expansão do corpo espiritual muito gigante. E isso é possível, então, reencarnar na Terra? É possível, por isso ele veio. Só que isso demora muito tempo para fazer isso. Muito tempo. E aí diz, lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos para Allan Kardec, que Jesus retirou dos elementos da terra para a formação do seu corpo espiritual a parte mais nobre desta matéria, enquanto outros vão pegando as mais grosseiras e assim vai indo. Os animais pegam matéria mais grosseiras que a nossa, porque a exigência dele é essa, ele vive no mundo do instinto. Ele não está no mundo da razão ainda, onde ele cria ciência. Já nós pegamos uma parte da matéria igual a dos animais, mas com uma capacidade maior, porque nós já temos uma organização cerebral dividida em partes, aonde o cérebro, então, pode trabalhar com essas partes de melhor maneira. E é por isso que nós não somos melhores que os animais. Nós estamos, sim, numa caminhada mais avançada que os animais, porque o nosso percurso foi bem antes deles, e tem outros vindo atrás. Assim é em relação a nós e a Jesus. Então, ele não é eleito, ele apenas é mais velho. Vocês entendem? Então, o eleito é ser mais velho. E aí, então, ele vem para trazer essa missão, então, nesse final. Eu abro aqui para alguma questão, se ficou alguma dúvida, Zezé pode falar. Eu não entendi, Fabiano. Tá O que tu não ouvindo? entendeu? Sim, Se pode ele, falar. se ele é eleito ou se ele é mais velho, não entendi isso. Não, é que o eleito não como nós humanos entendemos, tá? Eu te elejo numa escolha. Ele é mais velho, por isso ele se torna eleito. Veja bem, ele é mais velho, por isso ele se torna eleito. Por exemplo, Então, o pai é mais velho, então é eleito para cuidar do seu filho, é por ele ser mais velho. O filho é por ser infantil ainda, não pode reclamar os seus direitos, vamos dizer assim, né? Ele tem assegurado, essa criança tem, mas alguém tem que ser tutor dela, é nesse sentido. E a Zezé, o que queria falar? Então,
um dia, assistindo as diversas palestras que eu assisto, porque, como eu já disse, eu sou uma autodidata, né? E eu aprendo com vocês todos. Com você, que eu comecei também a ver há muito tempo os teus vídeos, com o Divaldo, com o Haroldo Dutra, com todos, com todos. Então, eu me lembro que uma vez, numa das palestras, que agora eu não posso precisar se foi o Haroldo que disse ou se foi o Divaldo, que um espírito como é o espírito puro de Jesus, ou não importa que outro tipo de espírito puro, não possede perispírito mais, né? Eles têm perispírito, só que numa Eles têm. condição muito mais purificada. E é que assim, ó, o perispírito, quando tu vai reencarnar, por isso é importante daí, vão no livro, vai ter que ver a Gênese, e também eu vou passar essas referências depois para vocês. A questão do perispírito vai ser a nossa próxima aula, tá? Sobre o que é perispírito, formação de perispírito, como é que ele funciona, como é que a gente retira ele desse mundo, o grau. O perispírito, para reencarnar, é necessário que o espírito tome deste mundo, diz os espíritos, os elementos materiais que vão lhe compor uma outra couraça, um outro corpo. Lembrando sempre, lembrem a Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. Deus, Pai, Criador, Espírito, criatura e matéria criada. Então, o Espírito age sobre a matéria, ele se torna daí, então, co-criador. Ele vai fazer o molde a partir dessas matérias e vai tirar dessa matéria os elementos para compor a sua redenção espiritual e evolução psicológica no sentido intelectual e também moral. Mas a partir do que ele mesmo foi criando com essa matéria, entende? Então, para que ele esteja nesse mundo, ele precisa se retirar desse mundo o perispírito. Então, todos os espíritos, não importa o nível que for, inclusive Jesus, para reencarnar no nosso planeta, precisa de um perispírito. Só que o perispírito, ele tem vários tipos, digamos assim, de pedaços, se é o que eu posso dizer. Nós não temos vários corpos, nós temos um corpo dividido em várias áreas. Jesus deve de estar em alguma área lá mais sublime do perispírito, quase sumindo na condição. Deve estar no corpo mental, aquela parte que só reveste a mente do espírito. E não, eu não saberia dizer em que nível ele se encontra, tá? Mas como ele está próximo de nós, ainda administrando o nosso planeta, com certeza ele deve ter esta roupagem. Lembrem sempre, para a gente viajar, seja para onde for, a gente usa roupas adequadas aos seus ambientes, entende? Então é só roupas, assim, são só roupagens nesse sentido. Agora, claro que eles vão perder essa roupagem de uma certa forma ou outra, né? Com o tempo, assim, vai perdendo, vai ficando mais divino, mais só luz, né? Mas isso é interessante, tá? Não se esqueçam que a individualidade do espírito, ele nunca perde, ele jamais volta a um todo, assim, como se fosse uma gota no oceano. Ele é sempre um ser único, independente que se ele não tenha mais a forma, né? A sua forma mais física ou perispiritual, sabe? Tem, assim, mais alguma questão, uma dúvida, ou ficou meio vago ainda? A Maria Zezé levantou a mão, Fabiano. Ah, pode falar, Na Zezé. verdade, porque, não, eu acreditei, eu compreendi que um espírito como Jesus não tem mais perispírito, foi isso que eu compreendi. É que o perispírito, ele tem várias camadas que vão se afinando, assim, as sutilíssimas, eles vão ficando sutilíssimos, então nós não sabemos em que camada sutilíssima estaria Jesus, entende? Então, eu queria te fazer Inclusive, uma pergunta, aproveitando. Um irmão, um ser de outro planeta, nós sabemos que na Terra existem muitos, eles estão por aqui. Quando eles podem, quando tem a possibilidade, por algum motivo, de se apresentar a nós, mas eles se apresentam a nós com o perispírito deles, de onde sempre eles com o têm. perispírito, sempre com a imagem última da sua existência, a não ser
que, por exemplo, quando a gente vai estudar sobre perispírito, nós vamos estudar bom, Deus tem atributos, o espírito tem virtudes, o perispírito, ele tem, como é que é o nome da expressão? Ele não é um molde? Não, mas ele tem, o perispírito, ele tem, me fugiu aqui o nome, tá? É como se fosse capacidades, mas não é essa a expressão correta. E Tá. o perispírito, ele pode se expandir, ele pode, uma dessas capacidades é a plasticidade. Quando a gente vai estudar na escola do ESD, né, as propriedades do perispírito, e uma delas é a plasticidade, é quando o perispírito é aquela roupagem que obedece à vontade do espírito. Então, se o espírito está altamente bem iluminado, está, né, o que acontece? Ele reflete esta imagem, aí fica aquele ser divino, vibrando luz. Se o espírito está lá nos seus olhos, nos umbrais ou nos vales mais profundos da consciência, ele reflete aquela imagem totalmente distorcida, horrorosa, assimétrica, né, no sentido assim. Então, essa é uma das propriedades. Então, quando o espírito sai do seu corpo físico, ele sai numa dessas camadas do perispírito. André Luiz, quando estava no nosso lar dormindo, ele foi levado à sua mãe em uma outra, então ele saiu numa outra parte do perispírito. Lembrando que o perispírito existe. O perispírito tem o psicossoma, tem o duplo etérico, tem o corpo astral, o corpo mental, entendeu? Ele tem partes, por isso depois a gente vai entender um pouquinho essas partes. Então, quando o espírito sai, ele vai deixando algumas partes. Tá certo. Entende? Quando supera as necessidades humanas, o eleito é esse, tá? Por exemplo, Jesus não tinha mais as necessidades humanas. Aqui eu chamo até para um alerta, assim, para vocês, tá bom, gente? Quando alguém disser assim, não, Jesus era humano e ele tinha necessidades humanas, assim, ele tinha necessidades do físico, mas não necessidades psíquicas. Então, assim, ele tinha necessidade de comer, beber, tomar água, ok, né? Isso é do humano, porque ele estava revestido de um corpo físico, então o corpo que ele estava necessitava. Ele é eleito exatamente por estar numa condição mais velho do que nós na evolução e ter superado o que hoje é desafio para nós, né? O eleito ou o que foi objeto de escolha, de preferência, ou o que foi escolhido, apontado por meio de uma votação, digamos, porque Jesus foi, dentre outros espíritos, o escolhido. E aí, lá no Livro dos Espíritos, eles vão dizer que ele foi escolhido para ser o nosso modelo e guia, por ter, na sua condição, os melhores requisitos para nos orientar, né, enquanto o nosso mestre. Assim. E a gente sempre tem que lembrar que existem espíritos iguais a Jesus, iguais a eles, né? Iguais a ele, e ele tem relação com outros espíritos que organizam o sistema solar, o universo. Ele tem relação. É uma outra geopolítica, que não é mais nem geo, né? É unipolítica, assim, universal. Então, eles dialogam, tanto é que quando digamos assim, no universo, né, os mundos precisam passar de um degrau para outro, caso a Terra está passando de um degrau de expiação para regenerado, isso vem lá de cima, gente, lá de cima, assim. Então, um reflete no outro. Isso é inevitável. O ser humano não trava a vida da Terra, não se preocupe. Então, a gente aqui é mera mosquinha no nosso planeta, se achando que faz as coisas. Então, o eleito é isso, tá? Ele não foi eleito porque ele é melhor, porque ele era bonito, porque Deus gostava dele, não de mim, ou de fulano, não. O eleito é nesse sentido, é aquele que, naquele círculo que vocês veem ali na imagem, ele consegue entrar em harmonia
de todos os seus polos, então ele conquista a plenitude do Espírito. Ele consegue integralizar todas as sombras e iluminar tudo isso e ser um ser único, né? E aí ele se torna, então, e ele carrega dentro dele, este Espírito, o Mestre, né? Essa condição. E Jesus, olha o equilíbrio do Cristo. Ele sempre soube se colocar no lugar onde ele se manteve. Então ele dizia, alguém dizia, você é bom. Ele disse, bom não. Bom é Deus. Mestre, sim. Hoje, olha que interessante. Ele sabia que mestre ele era, porque ele é mestre mesmo. Então ali ele se identificava. E sabia identificar que também era filho de Deus e que bom era o nosso Pai, né? Mas isso é muito importante para nós, porque a gente pode dizer assim, tá, gente? Que na nossa casa espírita tem pessoas que dizem assim, eu não sei se eu consigo fazer palestra. Estão há 40 anos no meio espírita. Não consigo, sei se eu consigo fazer palestra. Digo, olha, 40 anos tu não aprendeu alguma coisa? Eu aprendi, mas eu não sei se eu consigo. Então consegue. Mas eu sou uma mosca. Eu disse, mas não ofenda a mosca. A mosca é um ser na vida que ela tem ela tem um propósito. O verme tem um propósito. Isso aí é que, assim, ó, se tu for achar que tu vai ser o Divaldo Franco, realmente, daí você não vai fazer. Tem que se abrir e fazer. Reconheça o nível que tu tá. Seja tu mesmo no nível em que se tá. Aí está a humildade. Então, mas o que... Deixa vir, tem a parte do estudo, que você precisa fazer o estudo, conhecer, mas também tem aquela da confiança, porque os amigos espirituais vão te ajudar. Isso é humildade. E não deixar de fazer. Né? Então, esse exemplo de Jesus faz com que nós também pensamos, bom, eu sou um iniciante no Espiritismo, eu sou amador, não. Porque eu já conheço. Eu tenho que aprender muito? Sim, eu tenho que aprender bastante, mas eu já sei alguma coisa. Eu já posso dar uma palavra de conforto, eu já posso orientar alguém, eu já conheço o Espiritismo. Eu não preciso dominar a doutrina. A doutrina não é para dominar ela mesma. A doutrina era para nos dominar, né? Os nossos impulsos, assim, não é para dominar ela. Entende? Então, a doutrina é para nos conhecermos. À medida que nós formos nos conhecendo, a gente vai conhecendo os outros. Porque a maior e melhor psicologia externa parte primeiro dentro de nós. Então, a gente precisa primeiro ser um pouquinho terapeutas de nós mesmos, para poder ser um pouco de terapeuta dos outros, porque nós somos uma extensão para o outro. Né? Quando Jesus fala amai-vos uns aos outros, ou quando Jesus diz, né, amai o vosso irmão como a si mesmo, o que ele estava dizendo? Que a pessoa que eu mais amo sou eu mesmo. Ele não julga isso, aliás, Jesus não julga nada. Ele apenas está dizendo, agora faz ao outro o que tu quer, que tu tanto gosta que faça para ti. Pronto, não tem erro nenhum em auto se amar. O problema é só se amar. Então, estende esse amor ao outro, porque é bom para ti, também pode ser para o outro, nesse sentido, né, mais pleno. Porque ele entendeu, Jesus nos passou, não entendeu, né, mas nos passou, que a maior terapia começa com nós mesmos, né, para fora, assim. Mas, enfim, passo a palavra para vocês, se quiserem, senão eu vou avançando, porque nós temos algumas lâminas aqui para passar. Bom, pessoal, para chegar numa condição de espíritos nobres, mais purificados, é preciso um trajeto, tá? Eu trouxe aqui para nós o seguinte, a dialética é um método de diálogo e debate que se baseia na contraposição de ideias, com o objetivo de chegar a uma verdade. A palavra dialética, ela vem do grego, tá bom? Dialétique, que significa caminhos entre as ideias. Então, o que é dialética? Assim, por exemplo, eu converso com a Zezé. Eu sou uma tese. Eu estou levantando uma tese. Estou falando algo. A Zezé falou agora há pouco. Então, ela é uma tese contrária. Não importa se ela é positiva ou negativa, ela é uma tese contrária que vai se denominar como antítese ou antitese.
Só que a Zezé me trazendo essa posição dela e eu falando a minha, e por isso que é bom falar, tá, pessoal? Esses dois confrontos entre eu e ela geram uma terceira, que é uma síntese. Gera, então, uma terceira. Essa terceira, ela volta a ser uma nova tese, entendeu? E aí ela precisa de um novo confronto. Então, a cada lâmina aqui, digamos assim, é uma síntese. Aí volta um novo confronto e aquela síntese vira uma nova tese, uma nova antítese, e assim vai evoluindo. A vida humana, a vida no percurso espiritual é como aquela espiral. A Joana diz que ninguém evolui em linha reta. Tá? Nós evoluímos em aspiral, porque nós vamos nos revisitando ao longo dessa espiral. Nós vamos experimentar desde um princípio inteligente, ao qual Jesus também já foi. Todo átomo será um anjo, diz os espíritos para Allan Kardec. E todo anjo foi átomo. Ou seja, todos, inclusive Jesus. Jesus, ele está na condição divinal, de angélico, mas ele já foi como nós. Já foi como nós. Um dia, em algum espaço-tempo que não é o nosso da Terra. Tá? Jesus não fez a sua escola de aperfeiçoamento psicológico, espiritual na Terra, tá bem? Isso é claro. Ele veio para cá já na condição de espírito puro. Então, uma professora, ela não faz necessariamente o seu estudo e a sua graduação na escola, muitas vezes que ela vai dar aula para as crianças. Ela já veio de uma outra escola. Vocês entendem? Então, assim foi Jesus. Ele passou por aquele percurso todo, construindo os reinos, passando pelos reinos, até ir ascendendo à condição de angélico. Mas por que o espírito precisa estar construindo? Ele não tem outra opção a não ser construir, passar se construindo pelos reinos? Não. Os espíritos respondem para Allan Kardec que o espírito, ao reencarnar, ele precisa intelectualizar a matéria. Intelectualizar não é isso de intelecto, de conhecimento, como eu estou falando agora. Intelectualizar é dar forma, tirar de uma situação para outra. Digamos, eu vou lá pegar o controle aqui, ó, da minha televisão. Eu vou lá eu tirei em algum momento a ciência tirou isso aqui do petróleo, né? Porque tem plástico aqui, ó. Tem plástico, tem metal aqui, tem elementos da Terra. Alguém, por um avanço que foi avançando, entendeu que poderia tirar da Terra esses elementos, e aí, como houve um avanço mais mental, de evolução, fez esse instrumento aqui para que eu possa usar esse instrumento a meu próprio benefício. Vocês agora estão aqui estudando comigo, e eu estou aí na França, na Alemanha, eu estou em Portugal, graças a quem? A mentes que foram evoluindo, como vocês mesmos e outros, porque vocês não sabem se vocês não foram cientistas na outra vida, e ainda o são, ou se foram religiosos, não importa, ou se foram aqui e ali. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando um elemento físico e dando forma para que ele nos sirva. E aí, uma vez ele superado aquele elemento, nós o retransformamos, que aí vem o desafio da reciclagem, né? Nós precisamos entrar num novo desafio, e aí nós vamos tornar ele outro para ele dar, aí nós vamos dar um outro salto, aí nós vamos indo, assim vai ser nas artes, assim vai ser na ciência, assim vai ser nas áreas humanas, nas áreas exatas. Bom, enfim, então isso é o que os espíritos chamam de intelectualizar a matéria. Então, intelectualizando a matéria, o mundo se transforma, ele sai de uma situação cavernosa, ou seja, o espírito sai da condição da caverna, claro, instigado pelos espíritos nobres que vão empurrando ele a isso, e aí ele vai criando sociedade, ele vai criando cultura, ele vai criando cálculo, ele vai criando linguagem. A linguagem favorece, então, as relações que aumentam mais. Há uma necessidade, então, de diálogo, há uma necessidade de escrita, há uma necessidade de escola, e assim vai indo.
Então, esse espírito está intelectualizando este mundo. E esse mundo, então, ele pula de um degrau para outro. Entendeu? Então, é por isso que o espírito precisa passar pelos mundos, porque a matéria, lembrem, Deus, espírito e matéria. O espírito precisa intelectualizar a matéria para que essa matéria vá para o universo trabalhado. Então, ao mesmo tempo que esse elemento serve para que eu me modifique a minha estrutura psíquica e evolutiva moral, eu também faço esta matéria evoluir. E aí, essa espiral ali, eu saio lá do princípio unicelular e vou indo em direção ao cosmos. Ou, como a Joana vai dizer, né? Tu és filho de Deus, herdeiro do universo. Nós estamos a caminho do universo. Pessoal, abro o microfone para alguém falar, senão eu vou falar. Quem quiser falar, pode ir falando, tá? Fiquem à vontade. Vou avançando aqui então, já que ninguém falou. Entenderam ali o processo dialético? Então, a dialética é assim, ó. Como é que funciona a dialética a nível de evolução planetária? Eu renasci nesse mundo, tá, Zezé? Vou te pegar tu, tá, Zezé? Vamos lá. Eu nasci nesse mundo, eu e a Zezé. 2 teses. Nós viemos e por algum motivo ou outro, eu olhei para a Zezé, porque esse é o meu nível de evolução, e achei que a Zezé tinha demais. Então eu vou lá e mato a Zezé e pego as coisas dela. Então, e a Zezé, então, desencarna. Então, gerou-se uma antítese. Nós vamos ter que voltar, qual é a conclusão? Nós vamos ter que voltar para poder reparar esse mal. E assim a gente vai indo, o processo de evolução é esse. Então eu venho para esse mundo, deixo uma parte, é uma tese, e aí eu tenho relações com essas antiteses, que são as outras pessoas, e saio daqui como uma síntese. Eu saio desse mundo como uma síntese, não mais como eu entrei. Eu nunca saio daqui como eu entrei. Não, mas tem pessoas que passam pelo mundo e não evoluem. Não, isso é a nossa arrogância, tá? Todo mundo evolui. Mas ele fez o mal, e aí que evolução é essa? A evolução é a dele, é pela dor. Ele vai aprender que ele não deve fazer o mal, essa vai ser o aprendizado dele, pela dor. Ele vai para lugares ruins, ele vai ter o sofrimento, mas não é positivo o aprendizado, mas é um aprendizado. Qual é o aprendizado que ele toma ali? Não fazer o mal, porque não é bom. Então, esse é o aprendizado doloroso. Então, todos aprendemos. Mas eu preciso fazer o mal para evoluir? Não. Mas, inevitavelmente, até mesmo ali, a gente acaba evoluindo. Evoluir, gente, não é sempre um aspecto assim bondoso. Digamos, eu tenho que ser bom, eu estou evoluindo. Não. Porque senão eu vou achar só que o espírito evolui. Os cientistas que estão fazendo, por exemplo, medicação agora, não tem religiosidade lá, digamos assim, como nós estamos tendo diretamente. A religiosidade dele, o amar ao próximo dele é acabar com aquela doença. Porque eu quero ver as pessoas bem. Isso é ser, em tese geral, isso é ser um cristão. A professora que está preocupada lá e não tem religião nenhuma, mas está preocupada lá com o estudante, ou com a criança, ou lá que for, ela é uma pessoa que está em conexão com o plano espiritual superior. Então, não necessariamente precisa. Então, todos nós estamos evoluindo de alguma forma. Então, aquele que cometeu o mal, ele vai sair desse mundo, levando desse mundo essa experiência de não cometer mais o mal. Ele vai responder sim por isso, mas essa experiência vai ficar gravada no seu ser, vai ficar registrada. E eu aí oriento vocês a lerem pelo Divaldo Franco os livros da Lavra de Manuel Filomeno de Miranda, especificamente o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Manuel Filomeno de Miranda. Ele vai falar nessa obra exatamente isso, que o espírito registra nele mesmo, até mesmo as coisas negativas. Porque quando ele volta para cá, ele volta com isso muito forte, algo dizendo que eu não posso mais repetir, algo dizendo. Vocês entendem? Então, ele sempre vai
Lembrando, tá? Umbral, Vale dos Suicidas, abismos, são lugares, são escolas, tá? Também são hospitais. Também são hospitais. Existe o nosso lar, que é um hospital, e também tem o umbral, que é um hospital. Agora depende do grau, do nível mental de cada um, de cada doença. O Camilo, no livro Memórias de um Suicidas, falou disso. Ele disse que o lugar onde ele se encontrava era um hospital necessário para ele, porque ele compreendeu a grandeza de não fugir à luta humana, acreditar no dia de amanhã. Então ele teve aprendizado mesmo, mas aí ele foi pela dor, mas teve, tá bom? Bom, eu vou passando aqui para nós, ó. A espiral, ela é algo que está registrado em nós, um sentido arquétipo, assim, que é uma ideia primeira. Tudo evolui em forma espiral para cima. Esse espiral é assim, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse transitando ali no desenho. Deixa eu ver aqui. Olha aqui meu mouse, tá? Eu vou pegar, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar o da direita aqui da tela. Vocês vejam ali o DNA, ele está evoluindo assim. A Joana fala, e aí o Hegel, que é um filósofo, também defende essa ideia. Quando o ser está evoluindo aqui, ó, ele vai. Aí quando ele comete um erro aqui assim, né, ele segue a caminhada, e aí a vida, então, quando chega nesse ponto aqui, ó, nesta linha aqui, ó, ele vai revisitar aquele erro, ele vai ser convidado na linha, tá? Por que é assim, espiral, assim, e não reto, como se diz? Porque o reto dá a entender que a pessoa não erra nunca. Lembrando, gente, que o erro ele é pedagógico, até mesmo na escola. Então, Jesus não se importa com os erros, mas sim quantas vezes nós fizemos para corrigir os nossos erros. Ele sabe que o acerto, ele é um acúmulo de erros. Uma mãe, uma pessoa, vamos pegar uma pessoa da culinária, quando ela chegou lá e fez aquele bolo belíssimo, ela não nasceu lá no berço e trouxe uma receita e diz assim, ó, tá aqui meu bolo pronto, eu vou fazer agora. Ela errou várias vezes, ela batumou o bolo, ela errou lá na hora de fazer o merengue, ela desandou lá, e ela entendeu. Então, isso faz parte do banquete do acerto. Então, eu vou indo, eu vou tendo oportunidade, porque preciso do registro do erro para não fazê-lo mais. Vocês entendem? Daí a importância do cérebro físico ter uma memória. A memória do cérebro é exatamente para que eu me lembre para não cometer de novo. Vocês já imaginaram se nós não tivéssemos uma memória? Nós cometeríamos várias vezes o mesmo erro. Então, o espírito também ele guarda a experiência, mesmo sendo negativa. Ele precisa guardar aquela experiência para que aquela experiência se enobreça e não seja cometido de novo aquele ato. Então, quando os espíritos dizem assim para nós no Evangelho, que nós devemos esquecer o mal que nos fazem, não é esquecer o fato, gente, mas a emoção do fato. Quando os espíritos nos pedem para esquecer o mal, é a emoção, mas não o fato. O fato ele tem que ser sempre lembrado para que a gente não cometa. Porque senão, cada vez que eu faço algo eu me esqueço, eu torno a fazer de novo. Então, o registro do corpo é para que a gente guarde a experiência para o corpo se entender no mundo. Então, eu comi uma maçã, e aí, quando eu olho para uma maçã, eu logo me lembro do gosto dela. Eu estudei a matemática, e eu preciso fazer agora o cálculo, aí eu vou lembrar. Então, a lembrança é isso. Mas a professora me xingou lá na hora, me humilhou, vamos dizer assim. Vai passar o tempo que aquilo ali vai passar, mas o cálculo nunca vai passar. Então, eu esqueço a emoção que fui xingado, mas não esqueço que aprendi o cálculo. Então, para o espírito é a mesma coisa. Ele nunca esquece das suas vivências, mesmo sendo negativas e positivas, porque elas são esse acúmulo. E aí aqui, ó, nessa espiral, esse acúmulo é que vai fazendo o que nós chamamos de espírito puro. Espírito puro é aquele que vai acumulando experiência e enobrecendo elas. Por que Jesus entende de geopolítica?
Porque ele tem essa experiência. Por que Jesus entende de amor? Porque ele viveu essa experiência, ele sabe o que é isso. Porque, aí a Joana diz, né? Jesus olhava para Maria de Magdala com ternura. Quando ele diz, não tornes a errar para ela, ele quis dizer para ela que ela não nasceu para ser objeto de homens. Ela nasceu para ser plena. Ela nasceu para ser feliz. Quando ele olha, por exemplo, para outros espíritos, ele vai dizendo isso porque estava na alma de Jesus, né? A experiência ali. E aí Jesus sempre nos via como seres em potencial, sempre nos via seres como potência de evolução. Então, só para lembrar, tá? Essa espiral de evolução, ela faz parte. Se nós pegarmos as conchas, todas são em espirais. Se nós pegarmos o DNA, se nós pegarmos a história de registro da humanidade, estão assim registrados em DNA. O nosso ouvido tem esse registro, e muitas partes do nosso corpo, né? E tudo é para vir para o corpo ter experiência, e essa matéria se modificar. E o espírito também, tá? Então, os olhos são buracos negros que sugam as experiências de fora. O buraco negro do olho é para puxar para dentro. Aí, ao puxar, ele mexe com o conhecimento e modifica a estrutura da matéria. Modificando a estrutura da matéria, ele deixa a matéria aprimorada, porque esses átomos vão morrer, esse corpo vai morrer e vai voltar para a natureza, diferente de como veio. Ele vai ficar mais trabalhado. E assim vai indo, gente. Assim vai indo na evolução. Então, nós vamos crescendo, né, subindo um degrau, caindo um, subindo, e aí vai diminuindo esses erros, vai diminuindo à medida que o espírito ganha experiência de conhecimento e moralidade. E isso é Jesus. Isso é Jesus. Jesus é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para ser modelo e guia, porque ele tinha nas suas matrizes aquilo que nós precisávamos. Tá bom? Aqui eu trago, então... Fabiano, o Guido levantou a mão, tá? Pode falar, Guido. Oi, Fabiano. Agora eu tenho uma pergunta. Você pode explicar um pouco dessa teoria que a gente tem a lembrança para não fazer os mesmos erros novamente, porque a gente não lembra das encarnações antes? Sim, pode ser. Por que o Guido, o Fabiano, Isabela, Maria, a Nancy, a Luzia, Homero, Ivone, que estão aqui e outros, não pode lembrar, Guido? Porque eu preciso recomeçar. Está aí dentro de ti as lembranças do teu passado, só que elas não são bem-vindas agora. Neste momento, tu precisa alcançar um outro patamar, e aí é preciso esquecer, porque essa lembrança pode te travar. Essa lembrança pode te bloquear aqui do caminho, porque daí tu vai ficar preso ao passado e não ao futuro. A única lembrança que nós temos do nosso passado são algumas pequenas emoções, do tipo assim, Guido, tu chegou para alguém e aí tu teve um reencontro com uma pessoa. Positiva ou negativa, não importa. E aí tu diz assim, nossa, eu não consigo gostar dessa pessoa. Mas eu não me lembro. Mas não é para lembrar mesmo. Que fique só na emoção. Porque se só na emoção já tá difícil, imagina se tu vê o rosto daquele velho algoz do passado. Aí fica inabitável a gente estar junto. Então, o esquecer, ele é uma forma didática que os espíritos nos deram, o esquecimento, para que nós possamos ser um novo ser, voltando ao zero, do zero, psíquico, tá? Das emoções, não em conhecimento. Porque ninguém é uma tábua rasa, mas o zero no sentido de lembranças negativas. Então, tu traz contigo um projeto de existência nessa vida. Esse projeto de existência é o que mais importa neste momento.
O que tiver que vir para ser trabalhado, virá para ti, mas não necessariamente tu tem que lembrar, tá bom? Porque é a simbologia do Velho Testamento da mulher que vira para trás e vira pedra de sal, lembra? Ela então olhou para trás e vira. Este olhar para trás, ele é simbólico, é psíquico. Olhar para trás é ficar no passado. E o que é a pedra de sal? Eu me cristalizo no passado. Aí eu vou ficar me culpando, ou eu vou ficar olhando, e aí a vida vai passando e eu não trabalho. Então o esquecimento, ele é uma necessidade. Não é nenhuma... Entendeu, amigo? Ninguém como ele conseguiu essa perfeita identificação do yin e do yang aqui entre nós, vai dizer Emmanuel, tá? Juntamente com os espíritos. Provando ser o espírito mais elevado que Deus ofereceu a nós aqui, para servir de modelo e guia, conforme respondeu os mensageiros da humanidade Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão, lá na pergunta 625, tá? De O Livro dos Espíritos. O Cristo, ele atinge esse equilíbrio entre o seu ânimos, né, o lado psíquico mais masculino, vamos dizer assim, se assim a gente pode se expressar, e o feminino. Ele tinha um equilíbrio entre os dois polos com muita tranquilidade. Ele falava com as mulheres da sua época com ternura, e aí por isso elas se apaixonavam por ele, não se apaixonavam no sentido de desejo, de amor sexual ou corpo, mas como alguém assim que as lhe entendia, lhes compreendia a sua essência. Jesus nunca desejou as mulheres, ele apenas as libertou. Aliás, Jesus Cristo foi o homem que mais dialogou com as mulheres, porque a mulher na época de Jesus não tinha alma, gente. Na época de Jesus a mulher não existia, né? Era o ser mulher, o espírito que encarnava como mulher na época de Jesus, era apenas um ser que procriava ou ia para a prostituição. Existia muitas prostíbulos na época de Jesus, Maria de Magdala, né, e Maria Madalena, que são duas diferentes, foram essas duas famosas que tiveram encontro com Jesus. Então, e ele também dialogava com os homens de sua época. Por exemplo, quando ele conversa, né, com o doutor da lei Nicodemos, ele vai dizer, ora, tu és doutor da lei, não sabe disso? Ou seja, ali era o ânimos em total potência, né? E aí, esse era o Cristo, assim. Era o equilíbrio entre os polos, a harmonia, e a harmonia, ele já tinha total completude, assim, né? Ele já tinha iluminado toda a sua essência, o seu ser, havia atingido a plenitude máxima. Ele estava nesse topo da árvore ali, né? A árvore da vida, assim, bem delineado. E um nível de amor profundo por todos nós, assim, de compaixão, sempre uma compaixão gigante por todos nós. Eu vou avançando aqui para nós, para a gente... Fabiano, Pode falar. eu posso pedir para outro ler, para a Maria descansar um pouquinho? Pode ser sim. Mas aqui não tem texto ainda, tá? Tá. Quando houver um texto ali, daí eu te passo. Tá. E Jesus é eleito, mas todos somos eleitos, tá bom? Todos nós iremos atingir o nível de Jesus, isso é uma lei universal, e ele reconheceu isso, vós podeis fazer o que eu faço, e muito mais. Ou seja, pode chegar até mim e seguir adiante. Claro que é impossível a gente ultrapassar Jesus, né, gente? Porque quando a gente chegar na condição dele, ele já está numa condição muito mais acima da nossa. Mas ele pode descer até nós. O positivo é sempre mais forte que o negativo, até mesmo na matemática. E ali está a espiral que eu falei para vocês da evolução. No primórdio, aqui eu vou mostrar a imagem com o meu cursor, no primórdio, essa evolução é puramente o espírito ainda com E minúsculo, tá?
ele está, deixa eu puxar aqui o meu desenho para poder visualizar. Aqui, ó. Ele está construindo a sua máquina biológica. Ele está em nível de sono ainda inconsciente, mas ele precisa fazer isso desde o unicelular, porque ele também foi um princípio inteligente. Que não, ó, princípio não é inteligência, é um princípio. Então, a matéria também, né, unicelular ela começa. Então, esse espírito precisa fazer esse trajeto. Aqui, esse trajeto é totalmente inconsciente, ele dorme, ele não sabe, ele é guiado por espíritos engenheiros. Então, ele vai seguindo, o percurso começa nos oceanos, diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nessa construção biológica, e depois ele sai das águas e vai se rastejando, até chegar, então, às condições animais mais, digamos assim, mais evoluídos. O macaco, então, ele começa a ser, né, os símios, começa a ser a espécie que vai dando lá o salto quântico, e aí vem espíritos, eles convidam espíritos para vir de outro planeta para ajudar, daí vem os exilados de capela, vão dar esse posicionamento, e aí ele sai, então, aí que tu falou, né, Zezé? Tem algum momento em que ele perde o perispírito, ele vai saindo, e esse perispírito, que aqui era muito grosseiro, extremamente material, esse envoltório, aqui eles começam a se sutilizar, ó, e que aí foge, e eu confesso para vocês as minhas capacidades de imaginar que tipo de envoltórios vai ter esse ser até atingir a sua plenitude máxima, né, sua perfeição máxima lá no topo. Então todos somos eleitos porque todos estamos fazendo esse trajeto, tá? E Jesus fez esse trajeto, gente, porque, ó, quais são as bases do Espiritismo? Uma delas, justiça, que se chama lei de causa e efeito. Ou seja, Deus é justiça máxima, ou significa não existe injustiça. Portanto, Jesus não foi eleito. Assim, tornou-se o que ele é porque Deus o quis. Não, ele tornou-se pelo seu esforço em algum nível de evolução, em algum lugar. Quando nós estávamos aqui, ó, pessoal, só vou dar uma notícia para vocês, tá? Tá vendo aqui o princípio inteligente, que nós é princípio, Jesus já era angélico, diz Emmanuel. Vocês imaginem quanto tempo Cristo está conosco? Isso que nós já atingimos da razão. Esse percurso aqui foram bilhões de anos. Bilhões, já passamos aqui da crucificação, ó. Estamos aqui à porta de um mundo de regenerados, e Jesus ainda continua conosco. Foi ele que recebe de Deus o princípio inteligente, nós como um princípio de uma inteligência. Imagina. Então, o Emmanuel diz que, tanto Emmanuel fala, quanto Edgar Armond, no livro Exilados de Capela, eles vão citar, ele vai nos mostrar que Jesus já era puro, já era um espírito nobre, recebe de nós. Bom, uma professora, quando vai dar aula na escola, ela já chega lá pronta, né? Ela já se formou. Ela não vai fazer a graduação dela lá dentro. Então é mais ou menos essa comparação bem pequena, assim, para a gente ter uma ideia, tá? Então, essa espiral, porque ele vai se revisitando, que ele vai indo, e vai se revisitando e vai subindo sempre nessa espiral. Os nossos chakras, os centros de força conhecidos no Espiritismo, eles obedecem essa mesma espiral. É chamado por alguns da áreas mais espiritualistas de a Kundalini, a energia sexual que vai se harmonizando no chakra e depois lá na coroa, lá em cima, ela se ilumina. O André Luiz fala no livro Obreiros da Vida Eterna, a morte de Dimas, ele vai relatar detalhes, e aí eu oriento vocês, até a Isabela colocou o vídeo, né, Isabela, na semana passada para nós. Então, ele fala detalhes do desencarne do Dimas, começa nos básicos, e eles vão desligando ponto a ponto, quando chega na coroa aqui, ó, que é a última, a parte nobre, né, do espírito, a cabeça, aonde está, então,
localizada fisicamente, o cérebro é a última a ser desligada. Então, é por aqui que a gente, mais ou menos essa ideia que eu gostaria de trazer aqui, tem a ver um pouco com essa... Tudo se repete, diz André Luiz, desde o micro ao macrocosmo. No livro Domínios da Mediunidade, de André Luiz, na parte primeira, ali onde o Aulus vai fazer uma palestra para André Luiz, o livro inteiro, ele é uma noite toda, tá? É um dia só. O livro foi escrito... O evento inteiro acontece numa noite, em que André Luiz vai estudar mediunidade com os seus professores nas ruas, nos lugares, nos centros espíritas, né, nos museus, em todos os lugares, eles vão apresentar mediunidade. Então, ali ele vai dizer para André Luiz, né, num daqueles momentos, que tudo no universo se encadeia, desde o microcosmo ao macrocosmo. Tudo se repete, ó, como tudo se repete aqui, ó. Né? A mesma DNA, a mesma coluna, a mesma evolução. Né? Ele vai dizer, tudo está mergulhado na mente viva de Deus. Né? Todos nós estamos mergulhados na mente viva de Deus. Deixa eu avançar aqui e vou fazer uma pequena pausazinha para saber como é que está aí, pessoal. Está tudo tranquilo? Ainda no livro A Caminho da Luz, quem quer ler então para nós, o seu Homero? Eu convidaria o Guido, pode ser, Guido? Muito obrigado. Eu não leio muito bem em português, mas vou tentar. Mas fala bem, tá? Fala Aí bem. falar é mais fácil. Tá bom, Porque vai sai lá. da própria cabeça. Faz o que tu consegue, tá bom? Tá bom. Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dileração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericórdias repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. E aí, tu gostaria de comentar alguma questão? Quando tu leu, assim, algum ponto que te marcou? A única coisa que eu não entendi a palavra lá, seu coração magnânimo é a fonte da... O que é magnânimo? É uma coisa muito grande? Isso, é mais ou menos isso. Ali onde ele diz, ó, eu já passo para o Daniel, ele diz assim, ó, só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças na Terra, tá? Então ele não fez a sua caminhada aqui na Terra. Ele fez em algum momento em outros planetas que já se purificaram no universo. Aliás, que a matéria deste planeta ao qual ele ajudou a intelectualizar já se purificou, já é outra matéria, muito mais evoluída, muito mais celestial, que eu não consigo nem imaginar. E é algo tão grande. Eu tenho uma fala dele que ele diz assim, ó, quando ele está na Terra entre nós, ele agradece a Deus, né? Ele diz assim, obrigado, ó Pai, por ter me tirado do meu deleite da opulência e me reduzistes ao nada, porque, claro, comparado nós a ele, é quase nada, né?
o que é deleite da opulência? Gente, ele denuncia de onde ele veio, né? Vamos imaginar de onde esse homem saiu, esse nosso mestre saiu, que Deus pediu para que ele saísse deste deleite da opulência. Que lugar era esse divinal que ele renuncia essas condições de matéria ou não sei, que ele deixa para trás e se aglutina em átomos grosseiros, ainda pesadíssimos, em metais pesadíssimos, para estar conosco aqui na Terra. Vocês sabem que Jesus Cristo, a gente sempre faz a bondade, e é muito importante a gente fazer a caridade, tudo, mas muitas vezes a gente sempre faz assim, não, eu vou fazer por esse motivo, porque eu preciso evoluir. E Jesus não tinha nada, nós não tínhamos nada para oferecer a ele, então ele realmente foi a pessoa que mais fez a caridade, o amor mais sublime, porque ele renunciou para nós, sem que nós pudéssemos oferecer a ele nada, gente, nós não podíamos oferecer psiquicamente. Vocês imaginem Jesus, porque assim, ó, o André Luiz fala, já te passo, Daniel, o André Luiz, pegando aqui o livro do Emmanuel ainda, livro Domínios da Mediunidade, ainda na palestra do Aulus e o Albério para André Luiz, lá no início, onde ele fala médios, ondas e mentes, eu não me lembro se é o Emmanuel, ele vai dizer assim, ó, que existe o alimento físico, tá? Então assim, eu estou com fome, Maria, ou Zezé, eu quero comer algo, aí eu vou lá, pego um pedaço de pão, então eu me alimentei e saciei o corpo. Mas existe o alimento psíquico, por exemplo, eu já comi, mas eu estou carente, estou triste, estou deprimido, estou com esse humor deprimido. Então é um alimento psíquico que eu preciso, né? Eu preciso fazer uma troca, eu queria conversar. Não é o corpo que está com fome, é a alma. Então, esse espírito vai dizer para André Luiz que existe e isso ele vai chamar de permuta. Ele fala da mediunidade. É necessário, André, a permuta de valores. O que é valor? Valor são qualidades, né? São coisas boas. Então, nós precisamos fazer trocas, permutas e trocas. O médium, ele faz essa permuta de valores. Aí ele dá um exemplo das plantas, e aí já fica até uma dica, isso é do Emmanuel, do André Luiz. O Espírito Aulus diz que plantas próximas de outras plantas da mesma espécie tendem a se ficar melhor, a se florir melhor, a se estar... Porque a onda, ela não pensa aquele vegetal, mas ele tem uma onda de vibração que alimenta o outro. Então, nós sobrevivemos neste mundo não é apenas por aquilo que comemos, mas pela onda psíquica que nós estamos tendo. Quando uma pessoa passa aqui na frente da nossa casa, um carro que passa, eu estou no ambiente, estou vendo gente, isso é alimento também. Porque eu estou com os meus pares, eu estou com os meus iguais. Mas eu não estou tendo troca. Eu tenho um alimento direto, aquele que eu troco com alguém, como eu estou trocando com vocês estão me alimentando aqui, me ouvindo. E eu estou alimentando vocês com as minhas ideias. Mas tem um alimento aqui, ó, da rua, das crianças que estão aqui no meu pátio. Ao saber que tem alguém aqui, isso me dá um conforto. Não estou só, pois então eu estou me alimentando. Isso é que ele fala ali, tá? O espírito para André Luiz. Então, mas onde é que tu quer chegar, Fabiano? Vamos imaginar Jesus. Qual é a troca psíquica que ele tinha conosco? No processo de diálogo? Quase nenhum. Ele só oferecia. Quando nós conversávamos com ele, eram sempre pessoas muito necessitadas. Ignorantes, no sentido de ignorar, e os ignorantes mesmo, de violência. Então Jesus pouco fazia troca conosco no sentido de aprender algo, porque o que nós tínhamos para ele já era superado. Então o Cristo foi o ser que mais amou, gente, porque ele só deu e pouco recebeu de nós, ou quase nada. Então ele renunciava a ponto, diz Amélia Rodrigues, que o único momento de recolhimento que ele tinha era as noites em que ele andava à beira do mar, da Galileia, e lá ele dialogava com Deus no seu mundo íntimo, aonde ele recolhia as forças psíquicas
porque não deveria de ser algo também muito fácil para o mestre, sim, né? Mas ele era um outro nível de consciência, tá? A gente tem que entender que era um outro nível de consciência que estava preparado a estar num ambiente aonde ele sofreria muito, assim, né? Perseguições e agressões, porque ele tinha um corpo. Aí, então, é que só Jesus não passou pela caminhada dolorosa das raças na nossa evolução, no nosso planeta. Então, ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Ele é a luz do início de todos nós aqui e está nas mãos dele a regulação nossa. Na condição do Cristo, ele tem poder de vida e morte sobre nós. Se Jesus achar que seus ministros devam, que precisa que aconteça esses fatos para acordar a sociedade, a humanidade, ele tem vamos dizer, essa incumbência maior. Porque nele repousa já o amor. Ele jamais faz por capricho, e sim por amar muito, né? Então, repousam nas mãos do Cristo. Ele é, digamos, a referência do Pai para nós. Jesus é a referência máxima de Deus para nós. E aí teve outros espíritos que espelharam a referência de Jesus para nós. São Francisco. Chico Xavier representou a referência de Jesus para nós no seu trabalho de amor, de renúncia, de pacífico, amoroso. E aí, pelo Chico, a gente tem uma ideia de como seria Jesus, né, na sua plenitude, no seu amor. Tá bom? O Daniel queria falar? Oi. Me ouvem? Pode falar, Daniel. Putz, agora saiu o slide que eu ia comentar. Tá bom. É que tem algumas coisinhas que tem que falar ali, né? Então. Bom, negar-se a si mesmo para ser outro, tá bom? A cada nova existência. Não tem como voltar ao slide anterior, Fabiano? Só um pouquinho. Peraí. Deu. É isso aí que eu queria comentar. Ali diz que ele, Jesus, é a luz de todas as vidas terrestres. Eu quero entender como é que ele é a luz de todas as vidas terrestres. Como é que ele é a luz das vidas terrestres? É a luz no sentido de além da luz que ele emana, tá? No sentido de o condutor, é o Cristo. Assim, Daniel, o Cristo que a Igreja Católica nos passou, a doutrina espírita redesenha um mestre diferente, tá? Não é aquele ser que ficava nesse mundo simplesmente pagando os pecados das pessoas para as pessoas continuarem errando depois, né? Então, é assim, o Cristo, ele é a luz do mundo porque ele encerra em si mesmo um nível de evolução que a Terra ainda está no percurso de estar fazendo, tá, entendeu? Ele é um espírito que ele não é da Terra, ele não é terreno, ele é um espírito que forma a Terra, forma essa escola para que os terrenos, que somos nós, possamos vivenciar. É muito importante o que tu fala, porque daí eu faço um chamado aqui para os meus amigos que estão assistindo, e na verdade, olha só, quando ouvir a expressão Jesus era humano, só tem um cuidado, tá, pessoal? Que aí eu vou usar o Emmanuel aqui. Humano não é que ele tenha as necessidades humanas como nós queremos que ele tenha, tá? Porque senão, se Jesus era humano, o humano erra, então Jesus, o Evangelho de Jesus pode ser questionado. Por que o Evangelho de Jesus não pode ser questionado? Porque ele é algo inquestionável? Não, é porque ele se baseia nas leis universais. A lei da física, a lei de causa e efeito, tu faz ao próximo, tu recolhe, é uma lei da física. A lei do amor, que é fazer ao outro o que nós queremos para nós, é uma lei, isso é uma lei universal. Então, a reencarnação, quando ele diz, né, não faz ao próximo o que tu não quer para ti, porque tu vai voltar para este mundo, o julgar, a lei de justiça, quando ele nos diz, né, que nós devemos ter cuidado, por quê? Porque às vezes a gente pode apontar lá atrás, não sabemos se não fomos nós. A gente diz assim, mas os padres da igreja lá no período medieval faziam isso. Bom, uma vez que a gente acredita em lei de reencarnação, como é que tu sabe que não foi tu? Como é que sabe que não fomos nós? Porque nós não estamos aqui uma vez só, nós viemos várias vezes.
Então, o evangelho de Jesus é o evangelho do cosmos. Ele se baseia em leis universais, por isso ele é imutável. Ele não muda, porque não se muda as leis. Né? A lei da gravidade é uma lei. Então, todo o evangelho de Jesus está baseado no proceder do universo, entendeu? É nesse sentido que ele é a luz do mundo. Ele é a luz nesse sentido, porque ele traz em si essas questões. Deixa eu avançar aqui então para nós. Negar-se a si mesmo para ser outro. Jesus fez essa trajetória, tá? Ele, como nós e como nós estamos fazendo, a gente nasce como uma plantinha. Olha aqui, ó, eu vou mostrar aqui no desenho. Eu sou uma semente, portanto, eu sou um princípio inteligente. Eu preciso descer ao mundo, no contato com o mundo, eu entro em afinidade com esse mundo, e aí este mundo, então, me faz eu ser outro. Então, eu era uma tese, agora eu sou com a tese da Terra, uma antitese, eu me tornei uma conclusão. Eu vou crescer como carvalho, porque na minha essência, enquanto planta, está lá todas as potências para ser um carvalho. Eu não vou ser um pé de limão se a minha semente é carvalho. Então, o espírito é um espírito que tem virtudes a despertar. E para que ele desperte essas virtudes, ele precisa entrar na terra como uma semente. Ele não vai entrar e cravar-se na terra, ele vai recolher da terra os elementos para formar o seu corpo. Então ele se torna uma árvore gigantesca e depois ele morre, ó, na árvore que ele morre. Só que cai uma nova semente dessa árvore e vai lá e cai e nasce uma nova árvore e assim vai indo. À medida que a gente vai fazendo esse projeto, eu vou negando a mim mesmo, aí como deixa eu pegar aqui o nome dele direitinho, o Guido, né, estava perguntando agora há pouco, a gente vai perdendo, a cada nova existência nós vamos sendo um pouco melhor. Mesmo que nós façamos o bem ou o mal, nós vamos ser. Quando eu faço bem, só glória. Quando eu faço mal, eu aprendo que não devo fazer. Aí na próxima eu vou responder, vou, mas eu também vou aprender. Vou aprender que eu não vou responder. Então, Jesus Cristo, ele não tinha necessidades humanas no sentido psíquico, tá, gente? Ele havia superado isso. Isso é unânime em Joana de Ângeles e Emmanuel, que são os que mais conhecem a respeito de Jesus. E o Espírito Amélia Rodrigues, na nossa versão espírita. Deixa eu avançar aqui para nós então, que a gente já está se aproximando. Jesus é o movimento dialético do ser em construção. Então ali, ó, uma ideia inicial é uma tese, aí vem uma outra ideia, então ali, eu reencarnei, estou encarnado tendo relação, uma resposta, uma antitese, e aí por final, conclusão, eu tive um aprendizado, só que aquele aprendizado ali vai se tornar de novo uma nova ideia, numa nova existência, e aí eu vou crescendo aspiralmente, tá? Então é uma junção de ideias, de aprendizado. Encarnação de Jesus, em carne. Jesus não era humano na Terra, fez-se humano. Ele não era humano, ele se fez humano. Ele já era um espírito divino, ele já era um angélico. Então ele se torna humano para trazer e materializar para nós o seu evangelho redentor para todos nós, como conduta moral de proceder, né? De amor ao próximo, tá bom? Não há como evoluir sem um guia. Larga uma sala de aula só com as crianças, sem a professora, para vocês verem o que vai acontecer. Se vai ter aula lá dentro. Pede para a professora sair da aula e diz assim, deixa que as crianças aprendam sozinhas, vamos ver se elas vão aprender sozinhas. Acha que vai voar cadeira, vai voar apagador, vai estar um puxando o cabelo do outro, o outro vai estar... Bom, enfim. Por que Jesus é guia e modelo? Porque sem maestro não existe sinfonia. É necessário ter um guia. Jesus não é escolhido porque alguém olhou para ele e disse assim, ó, eu quero tu. Não, porque ele concentrava no seu ser espiritual todas as qualidades e em estado de perfeição que a humanidade poderia colher do seu evangelho redentor. O saxofonista, ele pode saber muito bem, e o baterista, tá?
o violinista da orquestra sinfônica. Se não tiver o maestro, vira uma coisa, né? A sinfonia. Então tem que haver um maestro dando-lhe a tônica da vida. É assim o Cristo. Porque se a gente vai pensar assim, bom, nós temos que evoluir, nós temos que ir para frente, mas a gente precisa de um roteiro, de um norte. Necessariamente a gente pensa nisso. Então, quem é esse roteiro e norte? Automaticamente a gente já pensa, né? Então, Jesus, ele se torna, então, para nós, ele é para nós, o modelo e o guia para a humanidade de proceder, né? De caminhar. Então, eu estou nas minhas relações, eu vou pensar melhor se eu faço mal para alguém, isso é amar ao próximo. Não importa se é na fé ou fora da fé. Então, antigamente, se pegava uma mulher com câncer, por exemplo, no seio, e se cortava lá o seio dela. Eu me lembro que a minha mãe, quando fez uma cirurgia, eles não fizeram uma cirurgia, né? Ela parecia um animal, assim, com aqueles cortes horrorosos, com aqueles pontos. Com o avanço da moralidade, com a questão dos direitos humanos, espíritos mais sensíveis perceberam que, além do corte cirúrgico, havia um ser humano. E este ser humano, então, precisava ter ali o seu brio, né, do seu corpo, que era passageiro, mas era o carro que ele tinha para se relacionar. Então, ele ter esse corpo um pouco mais organizado ajudava nessa relação. E aí veio novos cientistas, reencarnaram, e entenderam que não era para decepar apenas o órgão da mulher, mas que cuidasse para que ela não perdesse. Aí vamos lá, vamos reconstruir, vamos fazer a cirurgia plástica. Não essa loucura que a gente vê hoje, né, gente? Que as pessoas se aplicam e querem se transformar de um ser para um outro e acabam virando uns monstros. Não nesse sentido, mas uma harmonia de relações. E o que se chama isso no Evangelho de Jesus? Amai o vosso próximo como a si mesmo. Então, é olhar alguém feliz, né? Ver, por exemplo, aquela mulher curando o seu câncer e sem necessariamente, né? Se não for do karma dela, ou algum motivo ou outro, que ela seja uma aprovação. Estou pegando aqui a mulher porque o câncer no seio ele é muito forte, assim, né? Mexer com... Mas tem outros tipos de câncer do rosto, por exemplo, e outros. Perder a face, perder um membro. Então, quando a ciência começa a entrar nesse ramo de compreender que além do corpo existe eles não falam em espírito, mas eles sabem que existe alguém atrás que precisa também estar um pouco mais feliz, isso é amor. Isso chama-se mundo de regenerados. O Evangelho é projeto pedagógico para a humanidade, então Jesus apresenta para nós o cosmo universal de proceder e nos apresenta a melhor maneira de proceder, né? Aprendestes com os antigos. Devemos odiar o nosso próximo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha só, gente. Antigamente, ele vai dizer, né? Vocês aprenderam lá atrás que era para odiar o vosso próximo. Amar apenas a quem te ama. Eu, porém, vos digo, olha a autoridade moral, o amor. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei todo o bem que vos possam. E aí ele continua, né? De que adianta amar aqueles que te amam? É muito fácil. Eu posso gostar de vocês só porque vocês gostam de mim. Difícil é amar aqueles que não nos amam. Então, porque esse faz com que eu consiga mexer mais dentro do meu ser. Então, o Cristo, ele atinge essa condição e vai nos ensinar o seu Evangelho Redentor nesse sentido, nos desafiando, né, a que nós amássemos até mesmo aqueles que não nos amam. Ele teve duas personagens da história que encontraram com ele, que foi Maria de Magdala e o apóstolo Paulo. É muito importante, tá, gente? Que Jesus, ele olhava a nossa essência espiritual, o que nós somos de mais belo. Jesus não olhava em nós o nosso lado sombra. Ele não olhava em nós as nossas sombras. Ele olhava em nós o espírito, o self. Ele olhava este ser que nós somos. Ele não viu o apóstolo, o Saulo. Ele viu o Paulo. Ele não viu o Públio. Ele viu o Emmanuel.
Ele não viu Maria de Magdala, ele viu Teresa d'Ávila. Ele nos vê como nós vamos ficar. Ele nos vê como espíritos belos. Jesus, porque ele é belo, né? Ele só vê a beleza. Ele, claro, ele identifica, ele sabe que nós não conseguíamos identificar essa beleza em nós. Ele sabia disso. Por isso ele desceu até nós para nos dizer e nos trazer o Evangelho. A expressão Evangelho significa boa nova, boas notícias. Eu vim dizer para vocês que vós sois a luz do mundo, ele diz. Vós sois o sal da terra, que dá gosto, porque o sal da terra dá gosto ao alimento. Uma comida sem sal não tem gosto. E ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, e eu vim dizer para vocês, né, trazer a boa nova, boas notícias, tirar nós da nossa ilusão para um ser mais pleno. Ele é o símbolo do mito da caverna de Platão, aquele que sai da caverna e vai para a luz, e volta para dentro da caverna para anunciar o seu evangelho. Então eu trago aqui as bibliografias para encerrar minha fala e a nossa aula. Amélia Rodrigues, Emmanuel, aí eu oriento vocês, indico a vocês há 2000 anos, depois o livro 50 anos depois o livro Paulo e Estevão, é uma homenagem ao apóstolo Paulo, o livro Renúncia, e aqui o livro Ave Cristo. Os 2 primeiros livros e o terceiro é direcionado à época de Jesus. O segundo, né, os 2 primeiros e o último, Paulo e Estevão, uma homenagem ao apóstolo, e Renúncia, então, é um livro que vai destoar desse livro do primeiro século, né, do ano 1. Renúncia vai acontecer no século XVII, na Espanha. Olha aí quem é da Espanha, ó. É da Espanha esse livro, vai contar a história, então, de Alcione, tá bom? E uma das existências de Emmanuel. Trago para vocês, então, as bibliografias do espírito que mais conhece, juntamente com Emmanuel, que é a Amélia Rodrigues. Ela escreve sobre Jesus aquilo que os evangelistas não puderam anotar na época, porque faltou linguagem bela para poder descrever Jesus. A mensagem mortal, pelas trilhas de Jesus, premissas do reino, luz do mundo, premissas do reino, de novo eu coloquei, trigo de Deus, dias venturosos, até o fim. E tem mais outro, que sou eu, e alguns outros que ainda não coube aqui, tá bom? João Nunes Maia também, ó pessoal, eu trago para vocês, esse médium, ele é tão grandioso e maravilhoso quanto o próprio Chico Xavier. Aliás, os livros de João Nunes Maia, a maioria foram prefaciados por Emmanuel, pela psicografia do Chico. O João Nunes Maia, então, traz o livro Ave Luz, um outro livro chamado Maria de Nazaré, que conta a história da mãe de Jesus, e esse outro livro que conta vários fatos também, que chama-se Jesus Voltando. São vários fatos ocorridos com Cristo na época para nós. E não podia faltar o Irmão X, pelas mãos do Chico, o livro Boa Nova, que é um clássico, né? Contando também os feitos, os momentos, as personagens que tiveram com Jesus na sua época. Muito obrigado, são 17h05h30 da tarde. Aí eu passo para vocês, a gente tem uns 2 minutinhos assim para conversar. Fiquem à vontade, pessoal. Eu teria uma pergunta. Claro. Sobre a questão da tese, antítese e síntese em comparação com as reencarnações. Isso é um modelo hegeliano apropriado por Fabiano, ou se teve alguma linhagem de autores da filosofia de psicologia, não sei, que trabalharam esse aspecto hegeliano unido às encarnações? Isso aí é uma mistura minha mesmo, é uma receita minha, que eu peguei os elementos e fiz. Porque quando eu vi a ideia de Hegel, assim, me despertou, mas não é dele, tá?
Não é do filósofo alemão Hegel e não é de outros autores, é minha mesmo. Porque é mais ou menos essa ideia, né? Eu sou um ser, eu tenho uma tese, ou seja, eu tenho um pensamento, uma forma de viver. Então, quando eu desço esse mundo, eu caio nesse mundo, eu sou provocado a ter relações. E aí eu estou tendo contato com antíteses, com outras teses. E aí, com certeza, nesse contato eu não vou sair daqui a mesma pessoa, eu vou voltar para lá. Diferente, né? Em alguma coisa eu vou, né? Sem nada não é impossível. Em algum momento eu vou, mas é uma coisa mais minha, assim, tá? Esse. Alguém mais gostaria de trazer alguma contribuição também, falar alguma questão, seu Homero? Tranquilo, Fabiano. Tranquilo. Lembrando Posso que fazer uma pergunta? fica gravada, tá? As nossas aulinhas, depois eu vou ver, a gente vai ver um jeitinho de para que alguém quiser ver, olhar de novo, ou repassar para alguém, tá bom? Daniel? Eu tenho quase certeza que Jesus é representado como o Sol na Igreja Católica. Como é que é isso, Jesus Cristo ser o Sol? A questão do sol, assim, por exemplo, na filosofia, o Platão chama o sol de o bem, né? Que é a ideia de Deus, assim, o bem máximo. Eles olhavam isso. Por isso o homem sai da caverna e vai em direção à luz maior, que é o sol que clareia. E também porque, na verdade, os César se definiam como sol, né? Inclusive, se eu não me engano, na França teve um imperador que também se denominava como o Grande Sol, né? E aí a igreja vai dizer que realmente o rei solar é o Cristo. E de fato, tá? Porque todos se autodenominavam, e na verdade Jesus foi denominado por ser o rei solar. O Emmanuel, eu vou explicar para vocês, no mesmo livro A Caminho da Luz, ele vai falar que o sol é um lugar de paragem dos espíritos nobres, dos espíritos superiores. Por exemplo, lá no início, peguem o livro, quando vocês, ele tem inclusive em domínio público, pode consultar. No início, ele vai dizer que Jesus praticamente vive no sol, como um lugar de estação, porque nós temos que entender, gente, que existe uma organização política espacial, tem que organizar isso. As relações entre nós, os seres, eles comandam essa nossa geopolítica, como é que vai de lei de causa e efeito, eles organizam para que o mundo não se imploda, e isso tem toda uma questão de vai e volta, tira esse elemento, traz o outro, e reencarna fulano lá, fulano vai para a missão, volta. Esses espíritos, e da qual é o Cristo que comanda, eles moram praticamente no sol, assim. Eles ficam nessa paragem. Bom, aí vem a ideia, né, que o Bezerra chama Jesus de sol, né? Tu és o meu sol, diz Bezerra. O sol, gente, é aquele que aquece, que dá vida. Não existe vida na Terra sem o sol. Aliás, quando a Terra ficou coberta, a vida se extinguiu, que foi a era dos dinossauros. Porque não houve vegetação, os animais morreram por falta de alimento, os herbívoros, principalmente, os carnívoros comeram outros e assim foram indo. Quem sobreviveu foram os pequenos roedores que lá estavam no fundo da terra. E é deles que sai, então, que eles saem se rastejando e sobem pelas árvores, e daí vem uma nova espécie. No livro A Caminho da Luz, ele vai falar que a terra precisava ser redecorada com as novas formas. E aí se extingue, acaba sendo extinta uma era, que era a era, então, destes seres disformes, para entrar uma nova era anatômica que os espíritos iriam fazer. Mas tudo isso coordenado por esses espíritos. Então, essa ideia de rei solar é no sentido aqui, ó, Daniel, é quando o chakra maior está todo iluminado, como a gente vê nos quadros dos grandes artistas que pintam os santos da igreja com aquela aureola.
é quando ele domina a sua razão e o chakra da coroa já está iluminado, assim, pelo amor. Ele está ungido, o amor, ungida nesse sentido, o amor e razão juntos, os dois já andam juntos, assim, entendeu? Então ele é um grande sol, o sol das nossas almas, nesse sentido, sol de clarear, sol de... Por isso, aluno, né? Aluno, luz. É o que não tem luz. Isso. Quando não se tem ou que se ignora, eu não tenho luz. Mas luz é nesse sentido, eu não tenho conhecimento, não tenho clareamento. Entende? Seu Homero? Nós já estamos com o nosso horário um pouquinho avançado. Nossa aula foi muito boa hoje, muito boa. Nós vamos passar para Zezé, para fazer a nossa peça de encerramento. Pode ser, Zezé? Claro, claro. E na próxima aula, querido Fabiano, eu vou fazer um comentário sobre o sol. É uma coisa que aconteceu comigo, mas fica para a próxima vez. Uma experiência espiritual. Tá bom. Tá? Aí na próxima aula o nosso tema vai ser perispírito, tá? Ah, Eu vou mandar maravilha. umas bibliografias ali para vocês, daí a gente coloca no grupo. Perfeito. Querido Pai, querido Jesus, nosso mestre amado, guia da humanidade, guia do homem, muito obrigada por essa excelente aula que acabamos de ter, que nos engrandece a alma e o coração, nos aquece com tanta riqueza de informação para ilustrar justamente a nossa alma que tanto necessita de conhecimento para que nós finalmente escolhamos seguir o caminho da luz, que é o caminho do Cristo, sem hesitar, sabendo perfeitamente que muitos obstáculos acontecem nas nossas vidas, mas lembrando desses momentos de instrução, de orientação, para que a gente não caia nas tentações que nos são impostas todos os momentos de nossas vidas na Terra. Sigamos em frente, vamos à busca do Senhor, a caminho da luz. Muito obrigada mais uma vez, que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Uma boa tarde, pessoal, e boa noite Boa para quem vai noite, descansar. boa noite, muito obrigada. Boa noite a Boa todos. noite, Muito obrigada. gente. Boa noite, Valeu. muito obrigado. Obrigada. Obrigado.